quero desejar a todos vocês uma ótima noite, alunos do segundo ano da Escola Ananias, e dizer que nós temos hoje o nosso primeiro trabalho. E esse trabalho será um trabalho de construção. Nós vamos construir o ciclo trigonométrico. E para a construção desse trabalho, nós temos que ter alguns materiais. Quais são esses materiais? Vamos visualizar um pouquinho. Uma folha de papel milimetrado, parafuso com polca, plástico transparente para encadernamento, compasso, tesoura, régua, lápis com borracha ou grafite, caneta e cola. Agora nós vamos ver passo a passo como construir o nosso ciclo trigonométrico. Então, vamos prestar bastante atenção para fazermos a nossa construção. E agora eu vou fazer a demonstração de como fazer o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, o primeiro passo, é marcar o ponto central do papel milimetrado. Quando eu marcar o ponto central do papel milimetrado, esse pontozinho aqui, eu tenho que marcar as extremidades. No caso, as extremidades são segmentos de reta. Então, eu vou até o final do segmento de reta e marco o ponto. Fazendo o mesmo processo com o segmento de reta posterior. Marquei o segmento de reta. E aí, os 4 segmentos de reta têm que ser iguais. Como nós já marcamos 2 segmentos de reta, vamos para o terceiro. O terceiro segmento de reta vem de 0 até o segundo quadradinho. Do mesmo jeito acontece com o outro. De 0, 1, o segundo quadrado. E aí marcamos os pontos. Depois de ter feito isso, nós precisamos do compasso. Com a utilização do compasso, você tem que marcar o ponto central até a extremidade do segmento de reta, ou seja, do meio do papel milimetrado ou do centro do papel milimetrado até a extremidade do segmento de reta. E aí, quando você abrir, fizer a abertura do compasso, você leva o compasso para o meio ou o centro do papel milimetrado e aí faz a circunferência. Fazendo a circunferência, você tem que fazer sempre utilizando do início ao final para ser construído um círculo ou o nosso círculo trigonométrico, que nós podemos chamar também de circunferência. Depois de termos feito a nossa circunferência, nós vamos marcar os pontos. E aí, nós temos eixos. Marcando os nossos pontos, os pontos a serem marcados são os pontos de um segmento de reta ao outro, ou seja, de um espaço do quadradinho. E aí vocês vão marcar. Tem que ser 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O mesmo processo acontece com os demais. Você vai marcar todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz em todos os lados. Depois de ter feito isso, nós vamos fazer a marcação dos pontos. Como nós temos 2 eixos, correspondente ao eixo que vocês conhecem no plano cartesiano de x e y, esses eixos para nosso ciclo trigonométrico ele vai mudar um pouquinho.
mas a regra continua o mesmo. O que está após o zero são os números positivos. O que está antes do zero são os números negativos. O mesmo acontece com o eixo do y. O que está acima do zero são pontos positivos. O que está abaixo do zero são pontos negativos. Só que aqui ele tem outro nome. O que seria? O eixo correspondente ao seno, que no caso era o eixo correspondente ao y, e o eixo correspondente ao cosseno, conhecido por vocês como o eixo correspondente ao x. Além de seno e cosseno, nós temos outro eixo. Qual seria esse eixo? O eixo que passa por fora da circunferência. E esse eixo, ele é conhecido como tangente. Temos que também marcar os pontos da tangente. E esses pontos têm que ser iguais aos pontos marcados anteriores, de seno e cosseno, sempre utilizando os pontos dos quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O mesmo acontece com a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Marcando os pontos para facilitar, no eixo x nós podemos marcar 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Entre 0,8 e 0,9 nós temos 0,85. E o mesmo vai ser feito em todos os lados. Já que nós iniciamos no eixo do cosseno, na parte positiva, vamos fazer o número correspondente à parte negativa. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,85. Preenchendo o eixo do seno, primeiro na parte positiva, nós temos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,85. Marcando a parte negativa. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,85. Marcamos o eixo do seno e do cosseno. Agora vamos para a tangente. O que está acima são os pontos positivos. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. O mesmo acontece com números negativos. 0,1 negativo, 0, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6 e assim marca até o final. Marcando os pontos, o próximo passo é a gente marcar os ângulos. Quem seriam os ângulos? Primeiro, nós temos que marcar esses pontos correspondentes. Marcando os pontinhos, nós podemos marcar os ângulos. Quem seria? O primeiro ângulo, ele vai ser o ângulo correspondente a 30 graus. O segundo pontozinho vai ser o ângulo correspondente à metade de um ângulo reto. No caso, 45 graus. O terceiro ponto é o ponto correspondente a 60 graus. Depois de ter feito os pontos de 30, 45 e 60 graus, nós vamos marcar os ângulos correspondentes ao segundo quadrante. O primeiro quadrante já foi marcado. Vamos marcar os ângulos correspondentes ao segundo quadrante. Como são ângulos suplementares, eu posso dizer que 60 graus, para ser suplementar, então o ângulo correspondente a 60 graus, para ser suplementar, ele tem que ser equivalente a 120 graus. Para ser
O ângulo suplementar a 45 graus vai ser o ângulo 135. E o ângulo suplementar a 30 graus tem que ser 150. Só para recordar, ângulo suplementar, a soma de seus ângulos tem que ser equivalente a 180 graus. O mesmo acontece com a formação dos outros ângulos. E aí a gente preenche os pontinhos. Sempre observando. O ponto que nós fizemos de 30 graus, ele pode ser marcado os demais pontos. Tipo, 60 vai ser correspondente ao ângulo do terceiro quadrante. 45 vai ser correspondente ao ângulo do quarto quadrante. 60 graus é um ângulo correspondente também ao ângulo do quarto quadrante. No segundo quadrante, nós temos as correspondências. O ângulo de 120 graus vai ser o pontinho correspondente no terceiro quadrante. O ângulo de 135 graus vai ser o ângulo em linha reta correspondente ao ângulo do terceiro quadrante. O ângulo de 150 graus vai ser o ângulo correspondente ao ângulo do terceiro quadrante. E a soma desses ângulos do segundo quadrante com o terceiro quadrante tem que totalizar 360 graus. Ou seja, se no segundo quadrante eu tenho 150, para totalizar 360, então faltam 210 graus. O mesmo acontece. 135 para totalizar 360, então seria o ângulo de 225 graus. O mesmo acontece, ó, 120 para totalizar 360 vai ser o ângulo correspondente a 240 graus. Passando para o primeiro quadrante, o somatório do ângulo de 30 graus mais o ângulo correspondente ao quarto quadrante tem que totalizar também 360 graus. E assim nós temos 30 mais um número para dar 360, esse número seria 330. Então o ângulo correspondente seria 330. O mesmo acontece com o segundo. 45 corresponde ao primeiro quadrante. Para mim, fazer o somatório de 360 e o ângulo correspondente seria 315 graus. E aí, o último, de 60 graus, o ângulo correspondente seria 300. Marcando os ângulos, fica mais fácil para a gente identificar o que nós objetivamos, que é entender seno, cosseno e tangente. E aí, temos que se lembrar quais são esses pontos básicos. Nós precisamos de conhecer 3 pontos básicos. 1/2, raiz de 2 e raiz de 3. 1/2, na verdade, quem seria? 1/2 é correspondente a 0,5, porque 1/2, na verdade, é a metade. Então, 1/2 corresponde a 0,5. Raiz de 2. O que seria raiz de 2? Raiz de 2, na verdade, é 1,4 ou 1,4. Como eu vou utilizar nosso ciclo trigonométrico? Raiz de 2 sobre 2. Se a raiz de 2 é 1,4, dividido por 2, na verdade, é 0,7. A outra raiz que nós vamos utilizar é a raiz de 3. Como eu vou utilizar raiz de 3 sobre 2, e aí eu tenho que raiz de 3 é igual a 1,7. Como 1,7 dividido por 2 é 0,85, então raiz de 3 sobre 2 equivale a 0,85. Para facilitar, vamos ver como ficou a marcação dos outros segmentos de reta. Então nós temos no cosseno 0,5 correspondente a 1/2, 0,7 correspondente a raiz de 2 sobre 2, 0,85
correspondente à raiz de 3 sobre 2. O mesmo acontece no lado negativo do cosseno. Menos 0,5, quem seria? Menos 1 meio. Menos 0,7, quem seria? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos 0,85 seria menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo agora o eixo do seno. Na parte positiva, sempre vai ser repetido o mesmo item. 0,5 corresponde a 1 meio. 0,7 corresponde a raiz de 2 sobre 2. 0,85 corresponde a raiz de 3 sobre 2. Na parte negativa, menos 0,5, quem seria? Menos 1 meio. Menos 0,7 seria menos raiz de 2 sobre 2. Menos 0,8 seria menos raiz de 3 sobre 2. E assim, nós teremos a formação dos ângulos correspondentes a 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, correspondente ao seno e cosseno. A tangente. No eixo da tangente, nós temos o quê? Nós temos que observar que o que nós vamos utilizar para a tangente é raiz de nós temos que utilizar raiz de 3 sobre 3. E o que seria raiz de 3? Raiz de 3, 1,7 sobre 3, na verdade, vai dar aproximadamente 0,6. 1, nós vamos utilizar, e a raiz de 3, que a raiz de 3, na verdade, é 1,7. Então, o que nós temos que utilizar? Os lados positivos, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, que é equivalente a raiz de 3 sobre 3. 0,7, 0,8, 0,9, 1. E raiz de 3, que é a mesma coisa de 1,7, na parte positiva. Na parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ou menos raiz de 3 sobre 3, que é correspondente a menos 0,6. Menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9 e 1. E raiz de 3, no caso negativo, menos raiz de 3, que é equivalente a menos 1,7. Preenchendo esses pontos, o próximo passo seria colar o papel milimetrado em um papel duplex ou papel dupla face. Para ficar um trabalho bem bonito, cole deixando as bordas, que aí o trabalho já fica um trabalho mais elegante, mais perfeito, e aí a gente vai ter que utilizar os mesmos métodos. Depois de colado, nós podemos verificar aonde é que nós precisamos passar um ponto, e esse ponto tem que perfurar de um lado para outro. Ou seja, nós temos que fazer um orifício que ultrapasse o centro da circunferência e o nosso papel dupla face ou duplex. Então, utilizando o nosso compasso para fazer essa perfuração, marca o centro e perfura. Então, perfura. Depois de perfurar, você vai ter que marcar também a nossa folha plástica. Então, marca também o centro da folha. Depois de ter marcado o centro da folha, pega a folhinha e vai fazer a perfuração também. Perfura. Depois de perfurado, nós temos que marcar com a régua. Marcar com a régua em linha reta o final do plástico, que é o encontro do vértice, passando pelo centro da circunferência. Então, marcando com a nossa caneta,
nós temos que fazer o segmento de reta que pega do centro da circunferência até o vértice do canto do plástico. Terminando isso, vamos ter que colocar o parafuso. E esse parafuso, se o orifício for quanto menor, melhor vai ser sua aplicação, porque ele vai ficar mais justo. Então, depois de ter colocado o parafuso, você simplesmente põe a poca para fechar o trabalho, e aí concluímos o nosso trabalho do ciclo trigonométrico.